Sejam bem-vindos a mais um dia do nosso webinar. A palestra de hoje será ministrada pelo primeiro-tenente Marco Antônio Barbosa Melo Alvim. O Tenente Marco atua há 5 anos no Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico e destes, por 3 anos, foi analista de processos de segurança contra incêndio e pânico no Centro de Atividades Técnicas. Fiquem agora com a palestra Extintores de Combate a Incêndio. Boa palestra a todos! Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do webinário Descomplicando a Prevenção. Eu sou o Tenente Marco e na aula de hoje a gente vai falar sobre sistema de proteção por extintores de incêndio. É uma medida bastante simples, não há muitas dúvidas em relação à projeção dessa medida. Entretanto, algumas observações e atenção a alguns pontos é importante para que erros desnecessários sejam cometidos e para facilitar, a análise do projeto, a velocidade do trâmite do projeto e a consequente aprovação do projeto. Eu dividi a aula num passo a passo para ficar mais fácil de quem está assistindo a aula acompanhar as dicas, quais são as observações, quais são a dinâmica que tem que ser adotada para a projeção da medida. Então vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é a determinação da carga de incêndio da edificação ou área de risco. A carga de incêndio de uma edificação ou área de risco é definida em função da classificação da edificação quanto à sua ocupação. Definida a ocupação, o responsável técnico pelo projeto deverá verificar qual a classificação da edificação quanto à carga de incêndio, conforme as prescrições da Instrução Técnica número 09. A carga de incêndio poderá ser de risco baixo, médio ou alto. O risco baixo é aquela carga de incêndio que vai até 300 MJ por metro quadrado. O risco médio, acima de 300 MJ por metro quadrado até 1.200 MJ por metro quadrado. E o risco alto, aquelas edificações acima de 1.200 MJ por metro quadrado. E para isso a gente deve consultar os anexos da Instrução Técnica 09 para verificar em qual a carga de incêndio correspondente à ocupação do projeto. Portanto, esse primeiro passo ele é bem simples. Na verdade, a definição da ocupação da edificação é um passo muito anterior à projeção da medida do sistema de extintores. Uma das primeiros passos que a gente adota na projeção do projeto como um todo é a definição da ocupação da edificação. Então, através da tabela, o anexo único do decreto 44746, onde vem descrevendo quais são as edificações, a classificação das edificações de acordo com o seu uso, o RT vai definir em qual classificação se insere a edificação que ele está executando o projeto, ele está elaborando o projeto de segurança contra incêndio e pânico, e com base nessa classificação, ele vai então à Instrução Técnica 09, que fala da carga de incêndio em edificações e áreas de risco, e ele vai associar a edificação com a carga de incêndio específico. Definida essa carga de incêndio, a gente pode passar para o próximo passo. O segundo passo, então, é a definição do risco a ser protegido. Os extintores devem sempre ser compatíveis com o risco a ser protegido, respeitando a classe de incêndio específica de cada material. As classes de incêndio são assim definidas. Classe A, fogo em materiais combustíveis sólidos que deixam resíduos, como por exemplo madeira, papel, tecido, borracha, entre outros. Classe B, fogo em líquidos e ou gases combustíveis ou inflamáveis. A classe C é o fogo em instalações elétricas energizadas. Classe D, fogo em metais combustíveis. E por fim a classe K, que é o fogo em óleos e gorduras utilizados na cocção de alimentos. Portanto, para definição do risco a ser protegido, o RT do projeto ele vai ter que fazer uma análise de todo o material presente na edificação, desde mobiliário, depósitos com produtos diversos armazenados, riscos especiais como GLP, armazenamento de líquidos e gases inflamáveis ou combustíveis, entre outros materiais. Analisado esses materiais, o RT vai definir qual que é o risco a ser protegido na edificação específica.
verificação da capacidade extintora mínima exigida para extintores portáteis. Como a gente pode ver aqui na tabela 1, a IT16 traz a capacidade extintora mínima para cada tipo de extintor. Por exemplo, a água, a capacidade mínima de 2A, o dióxido de carbono de 5BC, o pó ABC de 2A a 20BC, que são as capacidades mínimas necessárias para a utilização do extintor na edificação. Observar que não há definição de capacidade extintora mínima para fogo de classes C, D e K. A capacidade extintora nesses casos deverá ser conforme risco específico, a critério do RT. Essa tabela, gente, ela é só para o RT observar que não é qualquer tipo de extintor que pode ser utilizado na edificação. A capacidade extintora mínima exigida deve sempre ser respeitada. Em relação aos incêndios de classe C, D e K, a capacidade extintora mínima não é prevista na IT16. O RT vai ter que fazer uma análise do real risco presente na edificação para a determinação de qual capacidade extintora ele vai usar naquele caso específico. Vamos ao próximo passo. O quarto passo é definição da distância máxima a ser percorrida até uma unidade extintora. Para fogo das classes A e B, a distância máxima a ser percorrida é definida em função da capacidade extintora escolhida, conforme prescrições das tabelas 4 e 5 da IT16. Como podemos observar aqui, a tabela 4 determina a distância máxima a ser percorrida para o risco classe A. Para o risco baixo, a capacidade extintora mínima a gente já viu na tabela 1, que é de 2A, e a distância máxima a ser percorrida de 20 metros. Risco médio, capacidade extintora mínima de 3A, distância máxima a ser percorrida também de 20 metros. O risco alto tem um porém. O RT pode escolher se o extintor daquela edificação vai ser do tipo 3A ou do tipo 4A. Porém, se a capacidade for 3A, a distância máxima a ser percorrida vai ser menor, vai ser de 15 metros. Se ele escolher o extintor com a capacidade 4A, a distância máxima a ser percorrida será maior, de 20 metros. Da mesma forma, a tabela 5 traz a distância máxima a ser percorrida para o risco classe B. Baixo, médio e alto. O baixo 20B, 15 metros. Médio 40B, também 15 metros. E o risco alto, da mesma forma, o RT poderá escolher se ele vai usar a capacidade 40B ou 80B. Usando a menor capacidade, a distância máxima a ser percorrida é de 10 metros. Usando a capacidade maior, a distância máxima a ser percorrida também aumenta, passa a ser de 15 metros. Para o fogo das classes C, D e K, a distância máxima a ser percorrida deverá ser de acordo com a tabela 6 da IT16. Essa tabela, então, traz que para a classe de fogo C e D, a distância máxima a ser percorrida é de 20 metros, que para a classe K, a distância é de 15 metros. E uma observação: enquanto não houver norma brasileira especificando a fabricação e o uso de extintores para a classe K, poderá ser adotado extintor compatível da classe B. Uma observação importante a ser feita em relação à distância máxima a ser percorrida, gente, é o seguinte: se na edificação são utilizados, por exemplo, extintores do tipo ABC, o RT tem que estar atento para o seguinte detalhe: extintores para a classe A, a distância máxima a ser percorrida, no risco baixo, por exemplo, é de 20 metros. Para a classe de incêndio tipo B, entretanto, a distância máxima a ser percorrida é de 15 metros. Uma vez que o RT optou por utilizar um extintor do tipo ABC, ele deverá sempre utilizar a menor distância, ou seja, a distância máxima a ser percorrida até um extintor do tipo ABC numa edificação de risco baixo é de 15 metros, porque o RT tem que considerar a menor distância prevista nas tabelas 4 e 5 da IT16. Vamos falar agora de outras situações relacionadas à distância máxima a ser percorrida. Em depósitos de materiais combustíveis localizados em áreas descobertas, os extintores poderão ficar agrupados em abrigos, desde que a distância máxima a ser percorrida não ultrapasse os 50 metros.
Nos casos de extintores a serem instalados em garagens e estacionamentos descobertos que possuam a medida de segurança hidrantes e mangotinhos, protegendo a área de estacionamento, nos moldes da IT-17, a distância máxima a ser percorrida até uma unidade extintora poderá ser de até 50 metros. Então, gente, essas situações a norma prevê um outro tipo de caminhamento até as unidades extintoras. O primeiro caso é o caso de depósitos de materiais combustíveis em áreas descobertas, onde não é necessário que os extintores fiquem espalhados na área onde é feito o armazenamento. Eles podem ficar em um abrigo, lógico, protegido contra as intempéries, desde que esse abrigo não tenha uma distância maior do que 50 metros até o risco a ser protegido. A outra situação são aqueles estacionamentos descobertos, protegidos pelo sistema de hidrantes e mangotinhos, ou seja, há necessidade de que haja proteção desse estacionamento pela medida de segurança hidrantes e mangotinhos. Nesse caso também, os extintores poderão ficar agrupados e atender uma distância de 50 metros até o risco a ser protegido. Vamos então ao próximo passo. O quinto passo seria então o dimensionamento dos extintores. Cada pavimento deve possuir, no mínimo, uma unidade extintora de pó ABC, que atenda a capacidade extintora mínima exigida e a distância máxima a ser percorrida. De forma alternativa, podem ser projetadas duas unidades extintoras, sendo uma para incêndio classe A e outra para incêndio classe B e C, desde que atendidas as prescrições relativas à capacidade extintora mínima exigida e à distância máxima a ser percorrida. Nos pavimentos onde houver a necessidade de mais de um extintor, sendo atendida a condição disposta anteriormente, os demais extintores poderão ser dimensionados, levando-se em conta exclusivamente o risco a ser protegido. E, nas garagens de veículos automotores, é obrigatória a proteção por extintores tipo pó ABC. Então, o que é importante a gente destacar disso? Todo pavimento ou área de risco deve ter sempre uma unidade extintora que proteja aquela área, aquele ambiente, para os riscos A, B e C. Essa proteção pode ser feita com um único extintor, do tipo ABC, ou por unidades extintoras distintas, uma para risco A, outra para risco BC. Importante destacar também que a norma traz uma concessão. Vamos imaginar a seguinte situação: um pavimento onde só haja materiais sólidos combustíveis como risco a ser protegido. A norma permite que, desde que respeitada aquela unidade extintora para risco A, B, C, os demais extintores do pavimento, considerando que o único risco a ser protegido é da classe A, os demais extintores poderão ser específicos para o risco a ser protegido. Ou seja, o pavimento terá que ter uma unidade ABC e os demais extintores poderão ser exclusivamente para o risco A. Poderão ser simplesmente extintores de água, para proteção do risco específico daquele pavimento. Vamos falar agora de outros quesitos do dimensionamento dos extintores. As unidades extintoras devem ser instaladas em local visível para que os usuários da edificação estejam familiarizados com a sua localização, devidamente protegidas contra intempéries e danos físicos em potencial, em local desobstruído e devidamente sinalizado, conforme prescrições da TR15, que trata de sinalização de emergência, e em local onde haja menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso. Ainda, os extintores não devem ser instalados na caixa de escada, as unidades extintoras devem ser correspondentes a um extintor, não sendo aceita combinações de 2 ou mais extintores. O que esse item quer dizer? Quer dizer que, se a capacidade extintora mínima exigida para aquela edificação é de 3A, não são aceitas 2 unidades 2A para, no somatório, fornecer uma unidade 3A. Toda unidade extintora nessa edificação terá que ter, no mínimo, capacidade 3A. E deve haver, no mínimo, um extintor de incêndio não distante mais de 5 metros da porta de acesso da entrada principal da edificação ou da entrada de cada pavimento. Essas são observações bastante simples, não há muitas dúvidas de como
dimensionar a localização dos extintores, mas são dicas extremamente importantes, são observações, são prescrições extremamente importantes para a eficácia da medida. Então, a localização dos extintores em locais visíveis, onde haja a menor probabilidade do fogo bloquear o acesso até eles, que eles se mantenham desobstruídos, que a capacidade extintora mínima exigida seja respeitada, são prescrições fundamentais para aquela medida ter o máximo da sua eficiência. Vamos ao próximo passo. Projeção de extintores para locais de riscos especiais. A gente pode citar como locais de riscos especiais: casas de caldeira, casas de bombas, casas de máquinas, geradores, transformadores, locais de armazenamento de líquidos inflamáveis em combustíveis, entre outros. As unidades extintoras para locais de risco especial não deverão distar mais do que 5 metros do risco a proteger. Para a proteção de líquidos inflamáveis e combustíveis, gás de liquefeito de petróleo e gás natural, deverão ser observadas as prescrições das instruções técnicas 22, 23 e 24. E ainda, para a proteção de locais fechados, tais como salas elétricas, casas de máquinas, entre outros, os extintores devem ser instalados próximo à entrada do ambiente a ser protegido, no seu lado externo. Novamente, são prescrições simples, mas que são fundamentais para a eficiência da medida. Então, por exemplo, em locais fechados, como casas de máquinas, casas de bombas e etc., o extintor não deve ficar dentro do ambiente a ser protegido, porque no caso de um incêndio, o brigadista ou bombeiro ele não terá acesso ao extintor, uma vez que essa sala vai estar contaminada pelos produtos da combustão. Então é extremamente importante que o extintor seja projetado do lado de fora, próximo do risco a ser protegido. Da mesma forma, os riscos, a projeção de unidades extintoras para os riscos especiais, como GLP, líquidos inflamáveis e combustíveis, deve atender às normas específicas, no caso as instruções 22, 23 e 24. Vamos ao próximo passo. Sétimo passo, projeção de extintores sobre rodas. Extintores sobre rodas devem ser instalados para proteção de áreas de alto risco, quando exigido por instrução técnica específica. Como exemplo, podemos citar a necessidade de extintor sobre rodas para proteção de tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis ou combustíveis, cujos reservatórios não estejam enterrados, dependendo do volume total armazenado. A distância máxima a ser percorrida para se atingir o extintor sobre rodas deve ser de 1,5 vezes os valores estabelecidos para os extintores portáteis. A capacidade extintora mínima do extintor sobre rodas, de acordo com a tabela 2 da IT 16, por exemplo, água 6A, espuma mecânica 6A 40BC e pó ABC, por exemplo, 6A 80BC. É importante observar que a IT 16 não traz a obrigatoriedade de projeção de extintor sobre rodas em nenhuma localidade. A proteção por extintor sobre rodas ela é uma exigência específica de riscos especiais. Portanto, o RT só vai encontrar a obrigatoriedade de projetar o extintor sobre rodas em outras normas específicas. Podemos citar como exemplo o armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis de tanques que não estão enterrados. Então, a norma específica que trata sobre o assunto, ela vai exigir, nesse caso, a projeção de extintor sobre rodas. Não é uma exigência da IT 16. Oitavo passo, representação em planta. De acordo com o item E2510 da IT 01, que trata sobre os procedimentos administrativos, os seguintes detalhes ou informações referentes à proteção por extintores devem constar na planta do projeto: as unidades extintoras, a capacidade extintora, em legenda ou ao lado de cada unidade extintora, e o detalhe de instalação do extintor de incêndio. Aqui temos um exemplo da legenda onde são indicadas as capacidades extintoras de forma geral. Então, aqui a legenda demonstra que o extintor do tipo para a classe A tem a capacidade 2A, o extintor da classe B tem a capacidade 20 BC e os extintores do tipo ABC têm capacidade 2A 20 BC. Então o RT pode optar por indicar a capacidade extintora em legenda, de forma genérica,
desde que todos os extintores da edificação tenham aquela capacidade. Ou, no caso em que diferentes capacidades extintoras são apresentadas em projeto, o RT pode apresentar ao lado de cada unidade extintora qual a capacidade daquele extintor. Aqui, por exemplo, foi indicado o extintor do tipo capacidade 2A e aqui um extintor da capacidade 20BC. Então é importante que o RT sempre demonstre indique em planta, qual que é a capacidade extintora dos extintores. Se ele optar por fazer em legenda, aquela capacidade extintora deve ser de todos os extintores apresentados na edificação. Entretanto, se na edificação tiver extintores com capacidades extintoras distintas, por exemplo, num pavimento ele tem um extintor com capacidade 2A 20BC, no pavimento superior ele tem um extintor com a capacidade 3A 40BC, ou ele tem um extintor do tipo 2A. Nesse caso, como as capacidades extintoras são diferentes, não tem como ser feita a apresentação em legenda, e aí deve ser feita a indicação ao lado de cada unidade extintora respectiva. Também é necessária a apresentação do detalhe de instalação dos extintores. Aqui a gente pode observar um detalhe frontal do abrigo e o detalhe lateral, indicando como é feita a instalação dos extintores de acordo com as prescrições da IT 16. Esse detalhe é necessário, apesar de ser verificado basicamente em vistoria, mas é um detalhe necessário e exigido pela norma no momento de apresentação do projeto. São orientações bastante simples, mas que devem ser respeitadas. O detalhe, apesar de instalação do extintor, basicamente ele vai ser avaliado no momento da vistoria, se a altura de instalação está correta, se a altura da placa em cima do extintor está correta e as demais características de instalação. Porém, é uma exigência da IT 01 que esses detalhes sejam apresentados na planta do projeto. O último passo, nono passo, é a conferência final. Aqui a gente vê uma planta de uma edificação aleatória, onde a gente vê diferentes unidades extintoras distribuídas ao longo do pavimento. E o que o RT deve observar então? Se todas aquelas prescrições citadas na aula foram observadas. O extintor a 5 metros de distância da entrada principal da edificação dos pavimentos, se a capacidade extintora mínima respeita a carga de incêndio da edificação, se a distância máxima a ser percorrida dos extintores está adequada com as tabelas previstas na IP 16 e se as unidades extintoras são adequadas ao risco a ser protegido. Aqui vemos mais um exemplo de uma unidade extintora para o risco especial. No exemplo de cima, a unidade extintora para proteger a casa de bombas de uma edificação. Esse extintor deve ser alocado no lado externo da casa de bombas, porque caso haja um incêndio, o acesso ao extintor não seja comprometido. E no exemplo de baixo, a gente vê as unidades extintoras para proteger o risco de uma central de gás liquefeito de petróleo. Como foi falado ao longo dessa aula, nesse caso, a instrução técnica 23 é a que vai trazer quais unidades extintoras devem ser utilizadas para a proteção desse risco específico. Concluindo, a projeção da medida Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio é bastante simples. Não há dificuldade em projetar, dimensionar essa medida de segurança em específico. Porém, observações simples, atendimento às prescrições da norma e o passo a passo que foi elaborado nessa web aula facilita a projeção da medida e a consequente análise e aprovação do projeto. A Diretoria de Atividades Técnicas agradece. Estamos à disposição para novos esclarecimentos. Obrigado. Espero que tenham gostado e aproveitado ao máximo a palestra de hoje. E não se esqueçam, amanhã teremos a palestra com o Tenente Carley com o tema Brigada de Incêndio. Esperamos vocês às 13 horas. Até lá!